Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rock and Race Retro hoje falando sobre pole positions, episódio que foi ao ar no dia 13 de maio de 2021, logo após o inglês Lewis Hamilton chegar à marca de 100 poles na carreira, onde eu trago a história de todos os pilotos que buscaram recordes de pole positions no decorrer de suas carreiras dentro da Fórmula 1, desde o início da categoria, lá no início dos anos 50, até os tempos atuais, com o inglês Lewis Hamilton. Então fiquem aí com os mestres da pole position na Fórmula 1. Vamos lá! E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Hoje nós temos um piloto dentro da história da Fórmula 1 que chegou à marca de 100 pole positions no decorrer da sua carreira. O inglês Lewis Hamilton, no Grande Prêmio da Espanha de 2021, chegou a essa marca absurda dentro da categoria. Mas será que o Hamilton é unanimidade no quesito pole position dentro da Fórmula 1? No último final de semana, no Grande Prêmio da Espanha, o inglês Lewis Hamilton chegou a essa marca absurda de 100 pole positions conquistadas no decorrer da sua carreira dentro da Fórmula 1. Quem acompanhava a Fórmula 1 há 15, 20 anos atrás, ou mais do que isso, não conseguia imaginar que um dia um piloto chegaria a essa marca dentro da categoria. O número de 65 poles que o brasileiro Ayrton Senna tinha conquistado até o final da sua carreira já era um número absurdo. Mas considerando a longevidade dos pilotos dentro da Fórmula 1 após a segunda metade dos anos 90 e o domínio constante de uma equipe após o início dos anos 2000, com um aumento significativo do número de provas por temporada, que nas últimas temporadas tem sido bem maior do que nas temporadas de décadas passadas, já passava a ser possível imaginar que essa marca do Senna seria mais fácil de ser atingida. Mas chegar ao número de 100 pole positions era inimaginável. É um número que assusta. Quando se fala em 3 dígitos no quesito pole positions ou vitórias, é muito impressionante. Mas será que dentro dos números da Fórmula 1, essas 100 pole positions do Lewis Hamilton são tão impressionantes assim? E eu resolvi fazer esse vídeo para tentar levantar alguns pontos específicos que pudessem igualar essas proporções do Lewis Hamilton com os demais pilotos da história da Fórmula 1 e vermos se o Hamilton realmente é o cara das pole positions dentro da Fórmula 1 ou se isso fica dividido entre mais pilotos. Para começar essa avaliação, eu decidi relacionar quem foram os pilotos que fizeram mais pole positions dentro de uma temporada na Fórmula 1. E aí nós temos na liderança dessa lista o alemão Sebastian Vettel, que fez 15 pole positions na temporada de 2011, seguido pelo inglês Nigel Mansell, que fez 14 poles em 1992, o brasileiro Ayrton Senna, que fez 13 poles na temporada de 88, e também fez 13 poles na temporada de 89, mesmas 13 poles que o francês Alain Prost fez na temporada de 1993. No quesito pole positions por temporada, o Hamilton não aparece nem no top 5. Ele vem na 6ª posição com 12 pole positions conquistadas na temporada de 2016. Curiosamente, a temporada em que o Hamilton perde o campeonato mundial pro Nico Rosberg, seu companheiro de equipe na Mercedes. E se fizermos a proporção do número de poles pelo número de provas que cada temporada dessas tinham, o Hamilton vai mais para trás ainda na lista. O inglês Nigel Mansell é disparado o cara que mais fez pole positions em uma única temporada, proporcionalmente. O Mansell fez 14 poles em 1992, que tinha um total de 16 provas. Ele só não fez pole position em 2 provas. É 87,5% de aproveitamento nas pole positions em 1992. E o Hamilton, em 2016, com as suas 12 poles, fica somente na 17ª posição nessa lista, com 58,8% de aproveitamento. Em pole positions consecutivas conquistadas no decorrer da carreira, o Hamilton também não figura na primeira posição. E quem domina esse quesito é o brasileiro Ayrton Senna, que tem uma sequência de 8 pole positions conquistadas, dentre o Grande Prêmio da Espanha de 1988 e o Grande Prêmio dos Estados Unidos de 1989. O Hamilton aparece na 2ª posição, com 7 poles em sequência, do Grande Prêmio de Mônaco de 2015 até o Grande Prêmio da Itália de 2015, empatado com o próprio Senna, com Alain Prost e com o alemão Michael Schumacher, que
que também tem 7 poles consecutivas cada um. E em proporção geral de poles consecutivas por grandes prêmios disputados, o Hamilton também não pega pódio nessa classificação. No desempenho geral, o argentino Juan Manuel Fangio é que tem a maior proporção de pole positions por grandes prêmios disputados, fazendo pole em mais da metade dos grandes prêmios que disputou, com um aproveitamento de 56,8%. O Fangio fez 29 pole positions em 51 grandes prêmios disputados. Em segundo lugar vem o escocês Jim Clark, com 45,8%, 33 poles em 72 grandes prêmios, seguido pelo italiano Alberto Ascari, com 43,7%, 14 poles em 32 grandes prêmios, e o brasileiro Ayrton Senna, com 40,3% de aproveitamento, sendo 65 pole positions em 161 grandes prêmios disputados. O inglês Lewis Hamilton aparece na quinta posição, com 37% de aproveitamento, 100 pole positions conquistadas em 270 grandes prêmios. E quem foram os caras que bateram o recorde de pole positions no decorrer da história da Fórmula 1, até chegarmos a Lewis Hamilton? O recorde de poles na Fórmula 1 é um dos recordes mais difíceis de se bater, pelo menos é o que a história nos mostra. Passou por poucas mãos no decorrer da história da Fórmula 1. O italiano Giuseppe Farina faz a primeira pole position da história da Fórmula 1 no Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 1950, a primeira prova oficial de Fórmula 1 da história, tornando-se ali o primeiro piloto a ter uma pole position na Fórmula 1. Mas já na segunda etapa de 1950, no Grande Prêmio de Mônaco, o argentino Juan Manuel Fangio igualava essa marca do Farina, fazendo a sua primeira pole position. E a partir dessa segunda prova de 1950, em Mônaco, o Fangio passa o Farina no decorrer da temporada, encerrando o ano de 1950 com 4 pole positions, somando mais 4 em 1951 e já se firmando ali como o recordista de poles do início da Fórmula 1. Mas o Fangio ficaria na liderança desse ranking somente até 1953, quando o italiano Alberto Ascari passa o argentino, chegando a um número total de 13 pole positions até o final da temporada de 1953. Mas já em 1954, o Fangio vira de novo essa tabela e retoma a ponta do ranking, sendo novamente o recordista de pole positions. E aí assume para não perder mais por um bom tempo, chegando a um total de 29 pole positions na sua carreira, até a temporada de 1958, e fica como recordista de pole positions na Fórmula 1 por 13 anos, até 1967, quando o escocês Jim Clark atinge a marca de 30 pole positions e torna-se o maior recordista de pole positions da história da Fórmula 1 até aquele momento. O Clark não corre mais muito tempo após bater esse recorde, ele ainda faz mais 3 pole positions, inclusive na última prova em que ele disputa na Fórmula 1, o Grande Prêmio da África do Sul em 1968, semanas antes dele sofrer o acidente fatal correndo pela Fórmula 2, encerrando sua carreira com 33 pole positions conquistadas, ficando de dono desse recorde por 22 anos. É até hoje o recordista de pole positions que mais tempo ficou com esse recorde em mãos, até 1989, quando o brasileiro Ayrton Senna atinge a marca de 34 pole positions, quebrando o recorde do Clark e disparando na liderança, chegando ao total de 65 pole positions conquistadas, até o Grande Prêmio de San Marino de 1994, o último grande prêmio disputado pelo Senna, em que ele larga na pole position. E o brasileiro fica com o recorde até 2006, a última temporada do alemão Michael Schumacher na Ferrari, antes da sua primeira aposentadoria na Fórmula 1, quando o alemão passa a 65 pole positions do Senna, chegando a um total de 68 poles, tornando-se o recordista de pole positions na Fórmula 1. E o Schumacher fica com esse recorde em mãos até o ano de 2017, quando o inglês Lewis Hamilton passa pelas 68 poles do Schumacher e dispara na liderança do ranking, atingindo a impressionante marca de 100 pole positions conquistadas agora no Grande Prêmio da Espanha de 2021, com margem para abrir mais vantagem ainda nesse ranking na sequência. Foram apenas 6 pilotos no decorrer de mais de 70 anos de Fórmula 1 que tiveram em mãos o recorde de pole positions. E o Hamilton, claro, que não tem só o maior número absoluto de pole positions. Ele fica em primeiro também no número de poles em um GP específico. O Hamilton tem 8 pole positions conquistadas no Grande Prêmio da Austrália, empatado com o Senna, com 8 poles no Grande Prêmio de San Marino, e com o Schumacher
com 8 poles no Grande Prêmio do Japão. E o Hamilton também tem recorde de poles por grandes prêmios diferentes. O inglês fez pole positions em 28 grandes prêmios diferentes. É disparado o líder nesse quesito. E também surpreende em anos consecutivos fazendo pole position. São 15 anos em sequência em que o inglês Lewis Hamilton faz pole position em todos os anos. Ou seja, o Hamilton faz pole positions em todos os anos da sua carreira, até o momento. Desde 2007 até a temporada atual, 2021. Assim como ele tem feito com as vitórias. O Hamilton tem vitórias em todos os seus anos na Fórmula 1. E isso é unanimidade, nenhum outro piloto conseguiu chegar perto disso na história. E fica a disputa em aberto agora para o futuro. O Hamilton vai conseguir superar algum desses recordes que ele ainda não tem em relação às pole positions? Qual deles vocês acham que o Hamilton tem condições de superar antes da sua aposentadoria? E esse recorde do Hamilton, de número total de poles, até onde vai chegar? Quantas mais ele vai conquistar? Algum outro piloto vai conseguir superar o recorde de poles do Hamilton no futuro? Deixem aí as opiniões de vocês nos comentários. E se curtiu esse vídeo, deixa o like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. Se quiser apoiar mais o canal, acesse a nossa loja oficial, rock'n'race.com.br, compre os produtos Rock 'n' Race, que você está ajudando a manter o canal no ar, e vai receber na sua casa, aí no seu endereço, produtos mais criativos com a temática Fórmula 1. Ou então torne-se um membro do Clube Rock 'n' Race, que além de receber mais conteúdos e benefícios no canal, você concorre agora no mês de maio a um quadro interativo dos 4 grandes dos anos 80. Então clica no botão Seja Membro aí embaixo, escolha um dos planos e faça a sua inscrição. Se quiserem conversar comigo, me chamem nas redes sociais, aproveitem para me seguir por lá também, que eu sempre levo alguns conteúdos extras para lá, @Cris8Silvestre, e vamos nos falando na sequência. Um grande abraço para todo mundo, até mais!